Olá a todos, seja bem-vindo. Eu sou Yarley Bezerra da TOTS Academy. E em relação a esse gatilho do poder pessoal, antes de iniciar esse vídeo, eu quero te falar uma frase do Burt Goldman, em que ele diz o seguinte: se algo funciona para você, se algo te dá poder, pouco importa o que os outros vão achar sobre isso. Pouco importa o que os outros vão pensar sobre o que você está fazendo. Porque esse algo, esse poder é para você. Depois que eu comecei a entender mais essa frase, entender mais a essência dessa frase, e entender mais que realmente o que eu faço e o que eu utilizo, os gatilhos que eu utilizo para ter mais poder no meu dia, é para mim, não é para os outros. E eu adianto que os outros, as outras pessoas, elas não estão muito preocupadas com o que você faz, com o que eu faço. Porque as pessoas por natureza, o ser humano por natureza, ele tem um ego muito forte. E são poucas as pessoas, é uma porcentagem muito pequena das pessoas que se desvincularam já e conseguem controlar mais esse ego. Porque a maioria das pessoas, elas são por natureza egoístas. É inerente ao ser humano. Então, se você prestar um pouco atenção, se você der um pouco atenção à conversa de duas pessoas, pode ter certeza absoluta que na maior parte do tempo, aquela pessoa está falando dela mesma. Ela não está comentando sobre você, sobre eu. Ela está falando dela mesma. São as pessoas. E o que eu percebo e que o que aconteceu comigo foi que em muitos momentos da minha vida, eu joguei basquete por muito tempo, então os jogadores ali, eles têm certos rituais. E eu percebi que na maior parte das vezes que eu acabava me fechando e deixava de fazer um certo ritual por conta de achar que os outros vão me julgar, o que é que os outros vão achar, eu acabava não desempenhando o meu máximo. Eu acabava não utilizando todo o meu potencial ali enquanto eu estava jogando. E eu percebi que nos momentos que eu dizia, cara, não tô nem aí pro que os outros vão achar, foda-se, não tô nem aí. Eu fazia aquilo e eu me sentia melhor, eu conseguia me empenhar melhor. Eu não tô dizendo para você dizer foda-se pro que os outros estão achando, não é isso. É a questão de dizer sim e prestar mais atenção no que você está sentindo, em como você está se sentindo. Será se a roupa que você utiliza te dá poder? Será se ela está sendo congruente com quem de fato você é? Será que você está utilizando a roupa adequada para o estilo que você gosta? É um estilo mais despojado? É um estilo mais, tipo, do jeito que eu tô? É um estilo mais clássico, digamos assim? É um estilo mais... Não sei. Cada um sabe o tipo de roupa que aquela pessoa gosta de utilizar, que ela se sente mais empoderada. Tem pessoas que gostam de roupa mais básica, tem outras que gostam de roupas mais extravagantes, que chamam mais atenção. Mas não é que chamam mais atenção para as outras pessoas, chama mais atenção para ela mesma. A roupa é uma das formas que a gente consegue expressar mais, claro, depois da fala, depois da gesticulação e tudo, mas é uma das melhores formas da gente conseguir botar para fora quem a gente é de verdade. Quando a gente está incongruente com a roupa que a gente utiliza, com a forma que a gente fala, com a expressão que a gente quer fazer naquele determinado momento, se você quer falar mais alto, se você quer falar mais baixo, claro que respeitando o espaço alheio, o espaço do outro, mas quando a gente começa a barrar essas coisas que nos empodera, que dá esse gatilho do poder pessoal, quando a gente começa a barrar essas coisas, a gente começa a perder o nosso entusiasmo, perder esse poder, perder essa expressão, porque o ser humano, ele precisa se expressar. Você, eu, a gente precisa se expressar para o mundo, se expressar de maneira completa, espiritual, mental e fisicamente. Quando a gente não se expressa, esse gatilho do poder pessoal que está do nosso lado, que pode ser usado, a gente acaba deixando ele passar pelas nossas mãos. Preste atenção nisso. Eu gostaria que você, com esse vídeo, você parasse um momento e se perguntasse: será se eu estou utilizando tudo o que eu gosto, tudo o que eu quero fazer para ter mais poder?
Ou eu estou com medo, ou estou com receio do que os outros vão pensar e eu acabo não utilizando as coisas que eu sei que me dá mais poder. Se pergunte isso. O que você está deixando de utilizar? Quais coisas, quais modos de agir, quais modos de se vestir, quais objetos você está deixando de utilizar por conta do receio do que outras pessoas vão achar de você? E eu quero que você sempre lembre que o ser humano, por natureza, ele é egoísta. Então, se você acha que os outros estão falando muito de você, espera um momento. Basta olhar para você mesmo. Quanto tempo durante o seu dia você fica pensando em outras pessoas ao invés de pensar em você? É só pensar como você funciona. Depois que eu entendi como eu funciono e como eu penso, eu percebi que eu me pareço mais com você do que você imagina. A gente é mais comum, a gente tem mais coisas em comum na essência do que você imagina. Porque quando a gente começa a estudar a nós mesmos, a gente começa a entender as outras pessoas. Então, para esse vídeo eu deixo essa mensagem. Utilize o que te dá poder, independente do que os outros vão achar de você. Beleza? Tamo junto. Bora xarar.